Olá, boa noite a todas, todos, todes. Já faz um bom tempo que a gente não se encontra aqui neste canal, lembra? Eu só quero lembrar a vocês que os conteúdos do canal estão todos lá. Eles servem para orientar a sua discussão, o seu debate temático, em torno do que você quiser. E se não tem lá no canal, nos avise que a gente providencia um enfoque na sua necessidade, de acordo com o que você precisa. É bom fazer uma visita também para rememorizar e ver o que está lá. É verdade que faz algum tempo que a gente não tem mais uma rotina meia que mensal, semanal, de alimentação desse canal. Você sabe que a vida está meio agitada em diversas frentes. Mas essa noite eu gostaria, primeiro, agradecer Fábio Reis, que está aqui na assistência e me ajudando, colaborando com isso. E é muito bom, porque ele tem feito isso, né, desde que nós começamos com essa história aqui, e a gente tem trocado um monte de figurinha nesse sentido. Fábio me dá esse apoio tecnológico, porque vocês sabem, eu confesso, sou complicado em tecnologia, né? Às vezes eu faço somente o feijão com arroz, para poder não ficar na mão, ou ficar atrás, né, de tanto avanço tecnológico. Mas vocês sabem também, melhor do que eu, que a gente aprende uma coisa hoje, agora à noite, e amanhã de manhã precisa aprender outra, porque essa já está obsoleta, então a gente precisa correr atrás do ponto de vista tecnológico, e não dá para a gente ficar também somente choramingando, entendeu? Sem acompanhar a evolução que o mundo nos oferece, até mesmo para fazer a crítica ou até mesmo para fazer o elogio. Né? Vocês sabem muito bem disso. E esse debate nós temos feito aqui, né, o tempo todo. Então quero agradecer a vocês, pedir desculpa pela ausência de tanto tempo, né? Mas quero especialmente apresentar a vocês duas pessoas, duas criaturas que são da mais fina, como diz uma amiga minha, lá que agora vive lá no Ceará, né, Ieda Solange, da mais pura, da melhor, da mais fina estampa. São duas amigas que eu tenho do coração desde que nós nos entendemos por gente na caminhada, né, que a gente tá. Aqui tem a professora Lúcia Moraes, ela está aqui comigo, me visitando nesses dias. Lúcia, ela pode falar melhor daqui a pouco. Lúcia é professora, como eu já disse, ela é a responsável da direção institucional e pedagógica de uma escola estadual lá em Itapetinga, na Bahia, né? Numa escola polivalente, a professora Lúcia Moraes. E tem o Genilda Menezes de Oliveira, que está comigo também, aqui, uma grandíssima amiga também de Itapetinga, que está aqui comigo nesse momento. Genilda, ela como atividade cotidiana dela, ela é empresária, comerciante lá naquela cidade, mas Genildo tem uma vida dedicada profundamente à atividade social também em Itapetinga. É esse tipo de gente coringa, né? Um grita de um lado, ela corre, o outro grita do outro, ela corre, ela está lá, mas está sempre à disposição para poder segurar na mão, né, de quem está precisando dela. E é amiga, minha amiga desde de infância. Sempre. E eu diria que nós três aqui, nós meio que nos fizemos, ou que nos forjamos, meio que num útero só, do ponto de vista da vida, do ponto de vista da natureza, do ponto de vista da espiritualidade e do ponto de vista do carinho, da fraternura e da amizade que nós três sempre cultivamos. E vocês sabem por que elas estão aqui, que nós vamos falar depois? É porque, infelizmente, também a vida passa, né? Um dia após o outro, com essa brincadeira, eu cheguei a 65 anos de vida. Olha que coisa. 65 anos de vida. E elas chegaram aqui domingo para começar a celebração comigo. Isso é um privilégio e não é para qualquer um ou para qualquer uma. Poderia ser para todo mundo, né? Se a gente sabe de fato cultivar
os caminhos que a gente caminha, isso é para todo mundo. Então elas estão aqui comigo por isso. E Lúcia e Genilda, boa noite. Boa noite. Noite, Djalma Costa. Nosso querido Djalma. É realmente um prazer imenso, né? Estarmos aqui. Apesar da brincadeira inicial, né? Porque eu não estaria aqui. Para ele, eu não estaria aqui, né? Mas compramos passagens juntas, mas avisando que só uma viria. E, de repente, no aeroporto, estávamos nós duas, porque não tinha como não vir para poder comemorar o 1º de maio, né? Dia do Trabalhador e dia de Djalma. Não podia ter sido um dia melhor para ele ter nascido com essa missão, né? Que ele veio aqui para nossa terra, nosso universo. Então, tinha que ser 1º de maio mesmo. É verdade. Eu tomei um susto lá no aeroporto quando eu fui buscar a Genilda no aeroporto, quando eu chego lá, tem as duas, Lúcia. E eu, de fato, não sabia, não. Sabe esse tipo de surpresa doce que a gente é acometido de um determinado momento, porque alguém teve uma ideia brilhante, iluminada, e sabe aquela coisa que é a brincadeira, a ludicidade da brincadeira, e que é muito legal. Claro que a gente fica meio atarantado sem saber o que faz, e agora o que eu vou fazer? Mas foi muito bom encontrar você lá. Lúcia, conta para nós, e para quem está nos vendo e nos assistindo, como é que está o seu trabalho na escola pública em Itapetinga, no interior da Bahia? Estando aqui em São Paulo, eu consigo fazer uma análise ainda muito maior, né, da escola a qual eu estou. Me chamo Lúcia Moraes, sou professora, educadora. Digo educadora porque já vivi 21 anos em uma instituição de adolescentes em vulnerabilidade social, né? A primeira água que eu bebi profissionalmente foi essa. Sou muito grata, né? Grata a Deus por eu poder primeiro participar dessa instituição, a qual eu aprendi muito, né? Foi possível através dela eu me formar profissional, vendo o ser humano de um modo como um todo, né? E não por partes, mas de um todo. E hoje eu faço a gestão de uma unidade escolar estadual. Hoje ela tem 746 estudantes, né? Cursos técnicos, educação de jovens e adultos, e com uma educação inclusiva, né? Buscando trabalhar da melhor forma possível a educação inclusiva. É uma escola muito democrática, né? Nós tentamos fazer também essa gestão democrática para que a gente possa sair, né, dessa escola, por exemplo, agora de férias e saber que ela vai estar caminhando de forma muito tranquila, né? Porque se a escola ela é centralizada ou não democrática, fica impossível. Gestor, vice-gestor, coordenadores, eles não vão poder sair porque as pessoas estão engessadas àquele comando, né? Mas é importante que cada um saiba qual é a sua função e que todos sejam ajudadores desse espaço que faz a formação de cidadãos. Então a gente prima por isso, né? Tenho 35 anos de educação, vou para 36 anos esse ano. Hora de já estar saindo, mas ainda me sinto muito responsável de poder continuar fazendo esse trabalho com jovens, com adolescentes e adultos. Então me sinto muito privilegiada por ter a oportunidade de fazer esse trabalho e tento fazer da melhor forma possível, né? Cuidar de gente, eu digo que as pessoas, para cuidar de gente, é preciso ser gente, ter cheiro de gente e gostar de gente. Então é muito importante isso. E isso me deixou muito mais fortalecida ao chegar aqui em São Paulo e perceber, visitei trabalhos sociais aqui maravilhosos e percebi que a nossa escola está no caminho certo. E outra coisa, essa é só uma pequena introdução das opções e das escolhas de vida que Lúcia Moraes tem e fez, né? Quando ela diz que ela já atuou dentro de uma organização social,
Acho que foi aí que nós nos encontramos. Exatamente. E passamos a fazer parte do mesmo caminho e dando passadas no mesmo caminho. É bem interessante isso. Genilda, minha amiga querida, boa noite. Boa noite, me chamo Genilda Menezes, né? Sou agraciada por Deus de ter Djalma Costa na minha vida, né? Só gratidão a Deus, porque é raro ter pessoas como Djalma. Se tivesse um ou mais Djalma na vida, o mundo seria totalmente diferente, né? Sou comerciante, moro em Tapetinga e sou coordenadora também do Terço das Mulheres, né? O trabalho social, como ele falou que eu faço, sempre assim, a gente está disposto a ajudar porque ninguém vive só no mundo, né? Quem pensar que vive só, não vive. Então, além de eu ser comerciante, o meu trabalho é viver em torno de uma comunidade, de um bairro assim simples, onde eu moro e adoro morar ali, né? Vivenciar a vida daquelas pessoas e poder correr atrás, né? De uma cesta básica, de ajudar da melhor maneira possível, né? Diferente do trabalho, assim, de Djalma e de Lúcia, né? Mas também, além do comércio, eu vivo, né, essa vida também na religião, que não quer dizer só na religião, na vida assim, religiosa e também ajudando as pessoas. Porque também não é religião, é ajudar. Porque tem gente que está dentro da igreja, mas não ajuda, né? Então, eu gosto de viver aquela vida ali, né? E agradeço a Deus todo dia. E Djalma é uma pessoa, assim, muito especial. Muito especial. Então, eu peço a Deus todo dia pela vida de Djalma, que é uma pessoa assim que chega e me emociona, porque, desculpem, mas é uma pessoa muito especial. Ele é fantástico demais. Uma pessoa de coração, uma pessoa assim, de coração grande, um coração enorme, que eu amo demais. É um irmão amigo, né? Porque às vezes temos irmãos que não ligam pra gente. Ele não, ele é um irmão amigo. É o que eu tenho assim, na minha vida assim, muito profunda. E todo dia eu agradeço a Deus e peço a Deus, cada dia mais, que Deus o abençoa grandemente. Aquela pessoa muito especial. Por isso que eu vim, né? Quando eu gostaria de estar aqui, muitas pessoas. Mas só a Deus pertence o momento, a hora e esse foi o momento. Né? Que Deus abençoe ele cada dia mais. Cada dia dando força. Né? 65 anos é para qualquer um, né? É para ele, que é uma pessoa especial. Então ele é especial para mim e para Deus também. Deus, assim, o protege, que dê assim, muitos anos de vida e saúde para ele. Olha, aqui é complicado, né? Esse tipo de coisa. A gente fica... E também é muito interessante quando você coloca essa coisa em relação a Djalma, é porque isso não ficou lá na cidade onde Djalma nasceu, né? Eu acho que o sentimento que nós temos enquanto cidade de origem, né, de Dija, mesmo ele saindo de lá, vindo para cá, ele veio com o mesmo espírito de transformar um pouco essa sociedade nossa. E não foi na Bahia ele fez o que tinha que ser feito, o tempo que ficou muito bem feito, e veio para São Paulo e a gente percebe que aqui o trabalho também continuou e de forma muito mais intensificada, né? Hoje é gigantesco o trabalho que você faz aqui, né? Claro que as sementes na Bahia ficaram plantadas e isso tanto quando ele volta lá, todo mundo corre, vem cá, bora ali na rádio, vamos ali na instituição novamente, fazer uma ajuda, CMDCA, Conselho Tutelar. Então, ficou, né? Então, ficou e ele veio, se aprimorou, isso é importante, né? Ele se aprimorou e fiz a visita à instituição aqui, ao SEDEC Interlagos, e percebi que não é mais uma instituição, é um trabalho gigante de transformação de vidas, assim, de forma que não tem como retroceder mais, não existe a possibilidade de retroceder. É 65 anos, 75 anos, 85 anos, e aí você vai levando, meu irmão. E com certeza, muitas pessoas, assim como ficou muita gente em Tapetinga, continuando o seu legado, em São Paulo não vai ser diferente. E pelo mundo afora, né? Porque às vezes a gente liga, você tá onde? Tô na Suíça, você tá onde? Tô no Amazonas, pegando febre amarela, mas tô ensinando, entendeu? Volta doente, mas volta de novo. É muito complicado. Tu tá onde, Silvio, tá no Brasil? Olha, não é nada não, viu, Silvio? Mas tranquilo. É por aí. É por aí.
né? Mas é muito bom isso é muito bom, é muito gratificante. Né? E interessante, Hoje nós temos um grupo de amigos de quando nós iniciamos essa instituição. A gente chama da Velha Guarda. E a gente tem um grupo de WhatsApp que todos os dias a gente... Não é todo dia não, porque tem um monte de serviço, de trabalho aí. Às vezes ele vai lá e fala assim, o que esse grupo tá parado? O que houve? Bora falar aí, conversa e tudo. O que houve? Então, assim, ele tá sempre buscando a gente, mas é um grupo junto. Uns moram no Ceará hoje, outros em Porto Seguro, Bahia, Itapetinga, São Paulo, quem mais? Outros... acho que no são Ceará, por aí, né? por aí, Tapetinga, da Então, Bahia. a gente, mesmo estando um distante do outro, mas a gente consegue manter essa memória e essa amizade que é muito importante, muito interessante. Meninas, olha, muito obrigado. Você ia falar? Fala. Sim, eu ia falar assim, o seu trabalho, sempre eu soube, né, que você dedicava muito. Mas eu fiquei assim tão feliz, muito feliz. Emocionante, né? Emocionante. Eu sou muito assim, sabe? Você vê que eu sou meio Emotiva, né? Eu fiquei muito feliz em ver assim, o trabalho, a grandeza do trabalho de Djalma, né? Nós passamos o dia todinho conhecendo os trabalhos dele e aquilo assim sensibiliza muita gente, né? E mim mesma também. Então, eu observo assim o quanto ele é importante, né? Ele é importante. Não só para a gente, né? Mas eu observei assim um trabalho, porque ele falava no SEDEC, mas eu não sabia o tamanho, né? A dimensão disso. A dimensão. E uma equipe que ele trabalha maravilhosas, né? Pessoas assim dedicadas, né? Pessoas assim bonitas, pessoas, sabe? Pessoas assim responsáveis. E outra coisa, e com amor, a gente vê em cada um o carinho, Muita o amor dedicação. com aquelas crianças. Isso é muito importante, né? Então, eu vou voltar assim, cheia de muita coisa para poder falar lá. O que a Djalma faz? Eu falei, vamos sentar para a gente conversar. Não é pouco tempo. Entendeu? Tem que sentar para um chá. Para fazer Aí um chá, rola né? papo a noite toda. É muito interessante isso, porque eu também, eu falava sempre com ele, falava, Dija, me leva para lá para São Paulo para fazer, ser educadora de rua, fazer qualquer trabalho lá do SEDECA. Só que eu tinha uma visão do SEDECA. Ele falava lá no SEDECA Interlagos. Então eu pensava um espaço fechado ali, um grupo de pessoas trabalhando, os meninos entrando, saindo. Eu imaginava como a instituição que a gente tinha lá. Saiu, o horário dos meninos chegaram, fechou, todo mundo foi para casa. Não, é muito gigante. É muito gigante. Eu visitei o SEDECA Interlagos, tirei foto lá onde é o SEDECA. Daqui a pouco ele diz, não, vamos lá porque tem um circo. Circo? Como assim? Quando chega lá, oficinas maravilhosas, equipe preparadíssimas, atenciosas, sabendo exatamente o que tem que ser feito ali naquele local. Daqui a pouco vou para um outro local, maravilhosos, enquanto salas temáticas para se trabalhar assuntos hoje que são de uma grandeza social muito grande, assuntos libertadores para serem trabalhados. Então, assim, eu fiquei... E ainda não visitei tudo. O interessante é que eu não visitei tudo. E eu vi tudo isso. Cheguei ao ponto de me emocionar quando eu me deparei com a grandeza daquele trabalho, com a grandeza daquelas pessoas. Eu estou, assim, encantada. E queria, assim, sabe, render ao seu trabalho, porque por isso que eu falei que eu questiono aqui o que eu vi aqui e hoje o meu trabalho lá. Estou no caminho certo, mas é uma gotinha diante de todo esse universo em uma cidade, em uma grande cidade como São Paulo. Não é fácil. Porque não é fácil em nossa cidade que é pequenininha. É uma luta muito grande, né? É muito grande. É interessante, é grande, é gigante e é inspirador. Eu fico tão feliz ouvindo isso de vocês, e isso me dá a certeza de que eu não vim nesse planeta para brincar, nem para passar férias, né? Aliás, todo ser humano deveria ter isso como princípio da própria vida, da própria caminhada, só o fato de viver aqui. Eu quero agradecer demais vocês por essa percepção que vocês trazem. Tá vendo? É um carinho muito grande. No meu livrinho, que vocês não têm, depois nós vamos, né, a gente vai tentar postar a matriz do livrinho no canal ou em outra rede social. Pode ir, Lúcia, tomar água, que nós não trouxemos água para cá, não.
para que nosso público tenha acesso, né? Que é o Encanto e Decanto, que é um caderno de fotografias e de poesias autorais que está lá, né, para a gente ver. Então, é exatamente isso, né? O decanto, como que a gente vai apurando o caminhar que a gente faz, o olhar que a gente tem, como que a gente encara a vida, as dificuldades em determinado momento que a gente tem. Isso é você decantar, né? É você ir se lapidando, né, desse caminho que você vai fazendo. E eu não sei se as meninas que estão aqui comigo, e o Fábio também sabe disso, eu nasci em maio, né? Eu nasci no primeiro dia de maio. Né? Dia do trabalhador. Dia de trabalhar. Teoricamente, dia do trabalhador, da trabalhadora, e é uma categoria que neste país precisa ainda se reconhecer e se valorizar aquilo que faz como gente, como pessoa, como construtoras e construtores e etc. Mas também maio é um mês de resistência, um mês de muita simbologia para a população brasileira, para a sociedade brasileira, né? Maio você tem a questão do trabalho, para você desconversar sobre ela, para debater. Maio você tem a questão das violências contra a criança e contra a adolescente, principalmente as violências sexuais. É em maio que a campanha no país como um todo está em evidência. Em maio também se discute, se celebra e se reclama e se enfrenta a questão da saúde mental como um todo. E é a partir dessa concepção, inclusive, que na década de 70, até a década de 80, até o início dos anos 90, que se tenta desmontar e desconstruir os grandes hospitais psiquiátricos no Brasil, aquelas casas horrorosas que eram prisões para pessoas com problemas mentais e que viviam trancados e morriam ali dentro e que ninguém sabia mais, família não sabia, o Estado não cuidava e etc. Eu nasci em maio. Eu nasci em maio, que teoricamente, que eu refuto, mas tem também a história da Lei Áurea, né? Que a história brasileira e, sobretudo, Lúcia, na educação brasileira, nunca se contou como se devia contar, porque não há desescravização a partir de uma decisão de uma monarca, né? Como a princesa Isabel. A população negra teve que sofrer ainda e muito para conseguir ter seu reconhecimento nessa sociedade como gente, como pessoa, e ainda não tem. Porque este é um país preconceituoso, racista, né? E que precisa ser combatido de toda forma, não tem como não combater. E não é a questão de não ser, não basta não ser racista. Né? Não basta. É preciso combater. É preciso combater constantemente. Exato. Eu falo muito isso, Lúcia. Inclusive o Fábio, que está atrás das câmeras, sabe disso. Eu falo muito. E temos uma campanha interna no SEDECA Interlagos, dessa coisa que não basta ser racista. Porque não basta só dizer eu não sou racista. Não basta só dizer eu não concordo com racismo. É preciso dizer que não é e refutar na sociedade tudo aquilo que é produto do racismo. Eu não vou comprar um produto que eu sei que quem fabrica esse produto é racista e explora a mão de obra. Não vou comprar esse produto. Eu caio fora. Eu não vou comprar um produto em um mercado que eu sei que o dono é um racista, um discriminador. E nós estamos falando da questão racial, que agora, graças a Deus, neste país é crime. Entendeu? Porque, infelizmente, neste país, para se aprender, tem que criminalizar para se chegar, não tem uma outra forma. A consciência própria, né? Criminalizar no bolso, fazer sofrer no bolso, ou criminalizar judicialmente falando. Então eu nasci em maio, eu nasci neste lugar e religiosamente, como Genilda lembrou, e ela vem de uma veia religiosa muito forte, que ela é católica e atuante dentro das comunidades, inclusive remanescente das comunidades eclesiais de base, que eu gostaria, se você uma hora dar uma lida, dar uma pesquisada, que esse foi um ciclo
de formação na própria Igreja Católica que contribuiu e muito para o debate político e a concepção política neste país, sobretudo na década de 60, 70, 80, até início da década de 90. A gente Genilda é um pouco isso. E maio, para os católicos, é um mês mariano, entendeu? Para os católicos, e olha, não tão somente os católicos, porque há outras confissões religiosas que também adotam o maio e reconhecem, né, a presença de Nossa Senhora, o debate que se faz em torno desta mulher e a contribuição que esta mulher deu para a humanidade como um todo. Né? E também tem o mês de maio que ele traz aí muito forte, ainda que seja pensando na questão comercial, porque eu penso isso, que é a questão do fortalecimento da mulher mãe. É o fortalecimento. Eu digo fortalecimento porque é uma figura que agora então, ela, por mais que se fale, a mulher ficou um pouco fragilizada diante disso. A gente vê os feminicídios agora, né, como tem acontecido, mas o mês de maio, ele veio, apesar de estar com uma enquete mais para comércio, mas ele traz um fortalecimento da figura feminina enquanto mãe, né, que é preciso refletir esse Dia das Mães, né? Eu acho que hoje é como o Dia da Mulher, né? Tem o Dia das Mães, tem o Dia da Mulher. Eu acho que a gente hoje, a reflexão que a gente faz quando a gente fala do mês de maio e que traz a figura da mulher mãe, vai além de oferecer flores e chocolates, né? Com certeza. Vai além, né? Oferecer uma panela para que aquela mãe cozinhe a vida inteira para aquela família. Então é sempre nessa, vou comprar um móvel ali, mãe, que é para você. Não é para você, é coletivo. Mas é preciso pensar nesta figura, nessa pessoa, né? A fragilidade das mães, ela é muito forte. A gente vê isso muito, e a gente já viu isso muito no nosso mundo, né, machista. Ah, não, meu filho tem que ir para tal lugar. Não, peça a seu pai, porque a figura da mãe não tinha essa autonomia de dizer assim, você pode ou você não pode. Né? Então a gente vem buscando fortalecer isso, e isso é muito importante para que a gente possa refletir, né? Para que a gente não possa ir repetindo essas imagens, essas ações que não mudem nada a figura da mulher, né? Mas é preciso refletir esse mês de maio, esse segundo domingo de maio, Dia da Mulher Mãe, né? E é maio. E é maio. São datas, maio é bem robusto, Você né, concorda de com lutas. isso, Genilda? Concordo. E eu analiso assim, que como comerciante, cada vez mais está se perdendo, sabe? Que assim, como você falou assim, dá um presente, né? Mas cada vez mais a pessoa, pra quê? Dia da mãe é todo dia. Realmente, dia da mãe é todo dia. Essa relativização, né? Mas é o que a gente pergunta, como no começo mesmo, eu pergunto, e não vai dar um presente para sua esposa? Para dar para... para quê? É todo dia? Não é assim. Né? Então, em relação ao comércio, cara, está perdendo aquela essência, sabe? De comprar uma coisa para minha mãe, para minha mãe. Não está tendo mais isso. Cada ano que passa, está caindo, né? Está reduzindo, né? Não só o comércio, mas como também falar assim, vou comprar coisa para minha mãe, como é importante. Se tivesse reduzindo nesse dia a questão da parte comercial e tivesse expandindo no dia a dia essa consideração, esse respeito, essa elevação da autoestima dessa mulher, era tranquilo. Mas isso não é. Isso não acontece. A gente percebe porque a gente observa os abrigos dos idosos, a gente observa a mulher no trabalho, a gente observa a mulher mãe, a gente observa o feminicídio acontecendo, a gente observa tudo isso. E naquele dia ele está perdendo a sua essência comercial de valorizar. Muito obrigado por todos os dias, no dia de hoje eu estou lhe agradecendo. Ele está deixando de existir e essa mulher está deixando de existir e sendo desvalorizada todos os dias. Todos os dias. Cada dia mais. Sabe? É isso, Lúcia. Só para pegar um gancho que vocês duas estão colocando, e muito bem colocada. Nessa ideia que eu estou dizendo, eu nasci em maio, essa coisa toda, trazer para o centro da discussão a figura materna, e com todas essas nuances que vocês acabaram de dizer.
a figura materna sempre foi muito glamourizada, né? Uhum. Ou seja, é como se ela colocássemos num pedestal, mas é falso esse Exatamente. pedestal, né? Então, eu pensava o seguinte, olha, uma coisa que eu listo aqui na figura para a figura materna hoje, as mulheres, a questão do feminicídio, a quantidade de mulheres mães que são mortas na frente dos seus filhos pelos seus companheiros ou pseudos companheiros é enorme dentro dessa história do feminicídio. E morre por ser mulher, né? E por perder essa possibilidade. Uhum. Eu estava lendo um dia desse, Lúcia, a história da saúde da mulher neste país. Por exemplo, o Brasil é um país tão grande e quase todos os aparelhos de mamografia estão concentrados nos grandes centros urbanos. Exatamente. A periferia do país como um todo não tem. Essas mulheres, para fazer um exame das mamas, para saber detecta câncer de mama, né, elas têm que viajar quilômetros e quilômetros para poder procurar e enfrentar uma fila enorme para poder fazer. Uma outra questão... Inclusive o tratamento. Exatamente. Ainda é pior, porque ela já está doente. Exatamente. E quando detecta, acontece isso. Elas vão ter que sofrer muito para fazer um tratamento de câncer de mama. A outra coisa que eu fiquei pensando é o seguinte, nessa história da mercadologia do que se diz respeito à maternidade. Por exemplo, você lembrou muito bem, e Lúcia também lembrou muito bem, você vende o presente para a mãe. E aqui você sabe que a grande maioria dos presentes para que os filhos geralmente dão às mães é coisa para ela usar na cozinha. Né? Para ela usar na cozinha. Ou seja, a dimensão ou a compreensão do filho, que não é a cozinha que ela precisa, mas é dela, né? Por exemplo, uma roupa, um perfume, um cabelo, um calçado, aquilo que ela vai usar para que ela se sinta bem, para que ela se sinta valorizada. Eu sempre pensei... E de algum tempo para cá eu tenho pensado muito que, por exemplo, datas como o Dia das Mães, que nasceram nas mãos do mercado, né? Sim. Que nasceu, foi o mercado que instituiu isso, justamente para vender, comercial, precisa ser resgatado, porque essa valorização ela está sequestrada na mão do mercado. E o mercado é capital, o mercado é capitalista. Ele vai fazer tudo para ele poder vender, né? Ele vai tirar sangue das mães, mas ele vai tentar vender isso aí. Então é perfeita essa imagem que vocês duas trazem, né, como dessas mulheres. Aqui vocês moram numa cidade pequena, no interior da Bahia, não precisa nem olhar para a periferia de São Paulo para poder ver a quantidade de mulheres que não sabe que ela tem direito ou direito algum, entendeu? Mulheres sofridas, mulheres que estão lá jogadas num cantinho e que criou 10 filhos, entendeu? Para poder, isso quase que foi uma reprodutora, né? De maternidade, nascendo um filho a cada ano, essa coisa toda. Essa leitura, em geral, nos falta, de fato, para fazer. E maio é esse momento de fazer. Eu acho que, para não ser tão frio, mas o fato do mercado ter trazido a discussão do dia, do segundo domingo de maio, para se presentear às mães, a sociedade precisa acolher isso de uma outra forma. O mercado vai continuar vendendo, e tem que vender mesmo, né? Tem que buscar um produto, tem que vender, vai continuar vendendo. Mas a leitura precisa ser outra, né? O debate precisa ser outro. Quer dizer, eu brinco muito, por exemplo, tem um dia que não é maio, mas tem um dia que é o dia dos namorados. 12 de Dia junho. 12 de junho. 12 de junho. Aí, todo mundo, os homens em especial, corre atrás para comprar uma flor. Para dar flor. Né? No Dia das Mães, todo mundo corre atrás de um vaso de flor. Para dar flor. Mas é de uma forma tão mecânica, às vezes, que ninguém conhece, inclusive, o valor daquele gesto que ele está fazendo. E é preciso mesmo que se faça isso. Muito boa lembrança. Eu nasci nesse mês. Né? Eu não sei por quê, porque cargas d'água. Minha mãe devia ter antecipado um pouquinho, que eu tinha nascido em abril. Ou ela devia ter jogado mais para o final. Eu sou forrozeiro. Eu devia ter nascido no mês de junho. Né? Não nasci no mês de junho. Nasci agora. Né? E por ironia do destino,
no dia 1º, em que o mercado celebra o Dia do Trabalho, que também é um produto do mercado. Não é um produto, Sim. é um produto de uma luta social, mas o mercado captou isso e segurou para si. Eu nasci nesse dia. Só para contextualizar com vocês, eu não, sem falta de modéstia, o que as meninas comentaram agora, né, o que foi o resultado dos anos que vivo em São Paulo, por exemplo, e o Centro de Defesa, que tem 27 anos, fez 27 anos em fevereiro passado, no dia 20 de fevereiro. É uma ferramenta que custou muita luta para deixar ela em pé do jeito que ela está, porque eu acredito em defesa de direitos humanos, eu acredito nas pessoas, eu acredito também que é muito difícil acreditar nas pessoas, mas eu acredito nas pessoas, porque no dia que eu deixar de acreditar nas pessoas, não vai ter sentido caminhar mais aqui. Não terá sentido no dia que eu disser eu não acredito em mais ninguém. Agora, eu sei que humano é um bicho complicado, muito complicado. O SEDECA Interlagos é uma ferramenta de defesa de direitos humanos, né? E na área da infância e da adolescência. E nós aprendemos também com o SEDECA Interlagos, a partir do final dos anos 90, que nós não estamos falando de uma infância. Nós estamos falando das infâncias que este país tem como um todo. E esta repercussão, ela entra para dentro do planejamento estratégico do SEDECA Interlagos e tira toda a equipe do seu lugar de conforto. Porque discutir múltiplas infâncias não é coisa simples. Você está falando do quilombo, você está falando do indígena, você está falando do ribeirinho, você está falando do pescador, você está falando, enfim, de uma série do cigano, você está falando de uma série de infâncias estrangeiras, que a imigração faz muito aqui nesse. E foi neste lugar que a gente foi trabalhar, que a gente foi. Né? Eu me sinto um tanto lisonjeado por isso, mas não fiz isso sozinho. Esse foi um trabalho feito a muitas mãos, de companheiros e companheiras. A ideia pode ser que nasceu da minha cabeça, da cabeça de um grande amigo meu, do Tuto, né? E que depois foi juntando pessoas no entorno disso, porque também acreditou um pouco disso, né? E eu não teria sido feliz se eu não tivesse feito tudo isso. Eu não preciso de muito para viver. Preciso viver. Vivi 65. Não sei se vou viver mais até 80 e será também um privilégio. Mas eu estou dizendo tudo isso porque isso também me deixa muito feliz. Eu não me canso de lembrar de um poema do grande Rubem Alves, né, que foi um grande educador, filósofo, que vivia em Campinas, que é o poema A Menina e o Pássaro Encantado. Eu não me canso o Fábio sabe disso, eu sempre estou me lembrando desse poema, porque tem um trecho no poema em que a menina questiona o pássaro, entendeu? O que é que ele traz, que ele saía, ele viajava muito, e o que é que ele trazia ali, e ele dizia, eu trago as cores dos lugares por onde andei. Né? Se eu andei nos lugares cinzas, eu trago as cinzas. Se eu andei nos lugares verdejantes, eu trago as flores e verdejantes. Então eu trago as cores dos lugares por onde passei. Caminhar nesse lugar que eu escolhi para mim, é isso. A gente é uma grande coxa de retalhos, né? Exatamente, esse mosaico, essa costura. Somos um mosaico. E quando você fala do SEDECA, Centro de Defesa, eu acho muito forte o nome, mas o bom seria se o SEDECA não precisasse existir. Exato. Que a IPAM não precisasse existir. Exato. Que as instituições de defesa e de proteção das infâncias não precisassem existir, porque a gente vai para a defesa da infância e a gente está defendendo essas crianças de quem? Né? Do nosso sistema, da nossa sociedade, das famílias. É muito. E ontem eu estava dizendo a Djalma, eu disse assim, Djalma, criança, a gente só muda o lugar onde a gente está, mas elas são as mesmas. As infâncias são as mesmas. E é muito triste a gente saber que a gente
A gente vai para a luta e para o trabalho porque a gente sabe que precisam ser defendidas, que precisam ser acolhidas. Mas o bom seria se a nossa sociedade, as nossas infâncias não precisassem dessa defesa, né? Que elas fossem livres, que elas fossem felizes, que elas tivessem os seus direitos garantidos. Mas não tem. É muito duro a gente ver crianças dentro da escola, lá no Colégio Polivalente de Itapetinga, a gente tem casos e casos, e que a gente diz assim, meu Deus, eu vou ter que entrar na defesa dessa criança contra o pai, contra o padrasto, contra o irmão. Como assim? Porque eram as pessoas para poder acolher, sabe? Deixar a criança borjuda de amor e de cuidado. E é o contrário, né? E aí entra os centros de defesa, as instituições de acolhimento, de promoção, de... É muito triste tudo isso. A gente vai para fazer o trabalho e muito bom seria, já que a gente tem uma sociedade assim, uma sociedade é doente, querendo ou não, ela é doente, né? Então que a gente pudesse não precisar ir. Mas já que a gente precisa, é necessário que a gente conte com outros que também pensem nessa proteção, que faça parte dessa MERS, que faça parte desse grupo de caminhada e de defesa. É muito importante. E lá no SEDEC eu vi muito isso. Mais um chegando, mais um chegando, mais um chegando, Cada mais de um uma maneira chegando. diferente, né? Em um momento foi você e Tito. É Tito, né? Tuto. Em você e Tuto. Hoje não é mais você e Tuto só. Nossa. Hoje tem outros Djalma, tem outros Tuto, 60 tem outro anos, Fábio, né? tem outros. E vão chegando, e vão chegar outros. Né? E a criança brasileira, a criança paulista, de um modo geral, a criança baiana agradece esse seu trabalho. E as crianças do mundo em geral. Porque a gente sabe que você vive igual passarinho. Pousa aqui, pousa acolá, pousa acolá. Né? Isso é fato. Né? Pela sua casa a gente vê qual foi o mundo que você já caminhou. São muitos. Né? Muito. Caminhou por esse mundo e muito. Plantando essa semente. Essa semente brota, ela germina. Ela brota. Né? Você vai encontrar árvores aí afora. E eu digo sempre isso, de todo o trabalho que a gente faz, quando a gente, todo dia, todas as vezes que eu encontro um ex-aluno, que a gente olhava assim e dizia, meu Deus do céu, qual vai ser o fim? Qual é a perspectiva que esse adolescente tem? Onde ele vai chegar? E às vezes a gente que está fazendo um trabalho ali, meu Deus, será que vai avançar? Será que vai mudar, vai transformar? E aí você encontra, eles voltam, dizer, tia, deu certo. Tia, foi muito bom. A semana passada, tá falando com o Djalma, encontrei um aluno da gente que eu dizia, meu Deus do céu, uma mãe, 5 filhos, sem ninguém para ajudar para criar, analfabeta, como vai ser? Esse menino ficou ali na IPAM durante 5 anos, depois bateu asa com a família e a gente fica, como? Mas não apareceu nunca mais, foi para outros mundos e a gente fica, e depois você encontra esse menino e diz assim, eu estou fazendo parte do juro da Bienal aqui na Bahia, em Salvador. Como assim? Verdade. Essa aqui é minha esposa, gestora de uma escola nova na Bahia. Isso pra gente... Aí eu falei, eu disse isso a ele, se eu morresse agora, eu ia morrer feliz. Porque é que você sabe que o seu trabalho chegou, que o seu ideal de pensamento profissional, de ser humano, chegou até ele e fez efeito e transformou a família, porque quando um consegue transformar, ele consegue arrastar toda a família. Isso é importante, né? Então eu sou uma pessoa feliz. Apesar das mazelas da vida, de tudo, mas eu sou uma pessoa feliz no que eu faço. Muito bom. Graças a Deus. Meninas, é o seguinte, nós já estamos concluindo para comer, mas eu queria dizer o seguinte, primeiro, essa celebração de 65 anos eu quero oferecer especialmente a toda a equipe do SEDECA Interlagos, que cuida do SEDECA Interlagos, que olha para aquilo ali cotidianamente, que dá duro comigo para colocar aquilo de pé todos os dias para fazer a coisa acontecer. Então, esta equipe, eu quero oferecer a celebração para ela. Quero oferecer também para vocês duas, lá em Itapetinga, para os trabalhos, para as famílias que estão lá,
para as pessoas que sempre, hoje, gostam de me procurar para a gente alimentar essa rede de diálogos, essa coisa toda, o debate, essa coisa toda, a oportunidade da formação, da qualificação, né, do que eu tenho hoje, do que eu sou hoje, de toda essa construção que foi feita em torno do meu nome. Hoje eu tenho a plena convicção da ferramenta que eu sou, né? Da ferramenta de trabalho que eu sou. O meu nome é uma ferramenta de trabalho, o meu nome é uma ferramenta de mobilização de recursos, inclusive para alimentar. Eu também ofereço isso para esse momento de debate, para em volta do país, em vários estados, onde eu passo para informação alta, informação bem, né, Nival? Nós dois aí no sertão da Bahia, fazendo a coisa acontecer recentemente em 2025 ainda, mas já no final de 2025, viajei todo o sertão da Bahia, mas um pedaço do sertão da Bahia, a turma lá de Brumado, e agora me passou o nome de todo por onde eu andei, sol de 45 graus na cabeça, mas uma coisa muito bonita, né, daquele povo todo, e eu ter essa oportunidade de fazer isso. É verdade que tem hora que as costas dói, sabe? Mas é um momento tão importante. E toda essa formação, toda essa rede que acontece no Brasil, por onde eu passo, também através do programa de Échanger, mas sobretudo no debate da defesa de direitos humanos, em especial da infância, das infâncias e das adolescências que a gente tem por aqui. Quero abraçar todo mundo e dizer o seguinte, bom, essa celebração ela não será uma festa pura e simplesmente, ela será um momento de reflexão, um momento de diálogo. A comida será um elemento pedagógico e de espiritualidade, aonde essa celebração ela vai acontecer no entorno. Como dizia o grande mestre Paulo Freire, a pedagogia da mesa tem que acontecer aqui, né? Essa coisa toda. A pedagogia da amizade, da fraternura, como que vocês duas, Genilda, está aqui comigo, tem que continuar alimentada, tem que continuar. Do Fábio, que se dedica tanto ao SEDECA Interlagos, mas também a mim, né? Na hora que eu chamo ele, ele está pronto para poder ir fazer, está cuidando de um núcleo lá em Parelheiros, que eu falei que eu queria levar vocês, ele coordena aquele núcleo de lá, ele é o responsável de lá, entendeu? E faz. Então, a minha família que está na Bahia, minha família que está em São Paulo, os meus filhos, as minhas netas, os meus netos, todos eles parte dessa mesma estrutura de acreditar. Né? O meu jeito de acreditar na vida, o meu jeito de acreditar no mundo, o meu jeito de construir este mundo, ou de pensar esse mundo como ele está. E também o meu jeito de cuidar de mim mesmo, né? Nesses 65 anos. Eu acho que com muita gente neste país eu sou meio desleixado do ponto de vista da saúde, é verdade. Mas tem uma rede de amigos que também serve para isso, para cutucar, né? Que vai lá, estorce e me pega. Está correto, está isso mesmo. Mas também o meu jeito de cuidar da minha vida pessoal, o meu amor, e quando não pode ser mais amor, não será mais, entendeu? Tenho isso comigo também. Isso é parte do crescimento que eu estou, mas estar com a pessoa que eu gosto, fazer parte da minha vida, construir isso comigo, isso também é parte importante de toda uma estrutura espiritual que eu como eu disse um dia numa formação específica, estava um grupo de pastores, inclusive, acompanhando, porque acho que todos eles tinham organização social que trabalhava com criança, e de repente no debate eu parei e falei, pastores, é o seguinte, eu não sou um homem religioso, e não sou um homem religioso, mas eu sou um homem de fé, eu sou um homem que acredita na vida, entendeu? Acredito que cada ser humano tem direito de se alimentar, de se vestir, de ter saúde, de ter uma casa para morar, de ter um trabalho com dignidade, de ter respeito, de ser respeitado e respeitada naquilo que é, nas suas escolhas que faz.
eu acredito, né, nisso. Isso é um caminho que eu sempre fiz. Muito obrigado vocês. Querem falar alguma coisa para poder... Eu quero falar assim o seguinte, que Djalma, né, é um dicionário, é um livro Fechado, aberto. fechado, né? Mas aberto E para nós a saímos vida. daqui Fechado assim, ainda sabe? bem, né? Aberto para a vida, mas né? fechado É um para a aprendizado muito individualidade. grande. Veio visitar ele, veio compartilhar esse momento do aniversário dele e sair daqui mais cheia ainda, sabe? Mas, né, com tanto conhecimento. Ajuda, né? Mais bojuda, né? E o mais interessante é que ele, desde uma pessoa humilde, né, não mudou nada, chega em tapetinho, tranquilo, deixa a baiana na dele. E muitos não têm a terça metade, que é o que ele faz, do conhecimento que ele tem, da bondade, desse coração enorme que ele tem, e, né, aquelas pessoas vazias que quer ser algo superior. Não, ele não. Uma pessoa humilde, simples, não mudou nada. Que hoje, como esse homem é, né, viaja a todos os lugares, um trabalho assim, maravilhoso que ele faz, ajudando a gente fica assim pensando, puxa, né, quantos não fazem nada e se acham? Ele não. Um ser simples, maravilhoso e agraciado por Deus. Né? Eu acho que não haveria horas e horas para a gente estar falando dessa pessoa maravilhosa. Né? Que dia 1º de maio, dia do trabalhador. Aí ele fala, por que esse dia? Porque ele trabalha muito. Com o quê? Com as pessoas, com a vida, lutando, né? Então, por isso que você nasceu nesse dia, 1º de maio. Dia do trabalhador, historicamente, né? Mas é com você, porque você trabalha em prol do quê? Da vida. Né? Em prol da vida. Obrigado. Isso é mais importante. Obrigado. Né? Você é maravilhoso. Obrigado. Eu quero agradecer, né? Agradecer esse momento muito importante, conhecer pessoas novas, pessoas com uma cabeça maravilhosas, agradecer a Djalma, né? Eu é que agradeço por eu poder estar aqui, tá? Nesse 1º de maio, no dia do seu aniversário, importante isso, e quando a gente diz para você que a gente diz assim, ele roda o mundo, ele caminha, ele veio de lá de Tapetinga, de uma instituição pequena, faz esse grande trabalho aqui, mas a gente sabe também que quando você veio aqui, você chegou aqui, você teve que se capacitar ainda mais, né? E continua se capacitando. E fazer o trabalho social não é simplesmente ter o desejo, não é simplesmente querer ajudar. É também, mas se capacitar é essencial, né? Porque a gente, enquanto trabalho social, a gente vai a gente mexe nas estruturas da pirâmide mais alta, da parte mais alta da pirâmide, né? E a gente tem que estar forte e fortalecido, né? Para que a gente possa, através do conhecimento, porque a gente precisa conhecer, né? Para que a gente possa não dizer abobrinha, ou simplesmente dizer assim, não, eu acho, não existe achar, existe ter certeza. Porque só vai para o embate quem tem certeza. E o achismo mata, né? Isso, e o achismo, ele destrói. Então, a questão da preparação, a questão de se especializar naquilo que você está fazendo, isso é importante. Então, que venham jovens estudiosos, que venham pessoas que queiram se preparar para isso, porque vale a pena cuidar de gente. Vale a pena cuidar de gente. Vale, Lúcia, obrigado. Obrigada, Dija. Obrigada. Vale. É muito bom ouvir isso, né? Porque geralmente quando a gente está falando, a gente não fala nunca das nossas... Eu nunca falo da minha formação, essa coisa toda, da filosofia, da sociologia, e pelos caminhos por onde caminhei. Mas é verdade, a escola é a teoria, depois a prática é a rua, a vida. É o pé na comunidade, é onde você... Né, é onde você vai colocar em prática a teoria. Exatamente, eu passei não por tem isso. Como. E quero também, só para não esquecer, né, que eu não esqueço, lembro sempre, da querida Ediane Maria, né? Vocês sabem disso.
Em 12 de dezembro de 2025, agora passado, eu fui homenageado pela Assembleia Legislativa de São Paulo, junto com a Rede de Centro de Defesa de São Paulo, né? E fui homenageado com um colar de honra ao mérito, como uma figura que contribuiu e contribui para a melhoria da vida das pessoas no estado de São Paulo, né? Então, esse colar está aí. Foi um requerimento da Ediane Maria, que é uma deputada, e uma figura que é, e não é por isso, mas ela vem do trabalho doméstico, né? E está fazendo um trabalho extraordinário Belíssimo, né? na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu não posso esquecer disso também. E lá estava o movimento, estava lá o movimento da infância, o SIDEP internado, todo mundo estava lá me aplaudindo e eu aplaudindo de volta, né? Um beijo para todo mundo. Fábio, muito obrigado. E logo, logo a gente manda mais material aqui nesse canal, tá? Acesse, distribua, socialize com quem vocês quiserem e pode utilizar sem medo nenhum de errar, tá bom? Um beijo, fiquem bem.